Ok, estamos de volta com a primeira parte do nosso programa de hoje e uma pesquisa divulgada ontem pela TV Gazeta, da Real Big Data, que é uma parceira da emissora, para o governo do Estado e também para o Senado, mais ou menos confirma, os dados confirmam os mesmos apresentados na semana passada da outra pesquisa, Perfil, encomendada pelo sistema FIAC. Se as eleições fossem hoje, dentro da margem de erro, beneficiado pela margem de erro, o governador Gladys Cameli seria reeleito em primeiro turno, isso mesmo. E na disputa para o Senado, o ex-senador Jorge Viana do PT continua na liderança, exatamente. Os dados estão aí no portal riobranco.net e também nos outros sites de notícias, inclusive a Gazeta.net, que é o site da TV Gazeta. Ok? Vamos lá então, com o apoio do Arasupa e também do Aramix. Tenho um prazer de conversar agora com o pastor Paulo Machado, secretário executivo da Associação dos Ministros Evangélicos do Estado do Acre, a MEAC, e também secretário adjunto de Educação do município, um dos coordenadores da Marcha para Jesus 2022. Seja bem-vindo, pastor. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa tarde. Prazer é todo nosso, Muniz. Boa tarde a todos os telespectadores. Agora com essa nova casa, não é? A entrevista da tarde tem um brilho todo especial, porque você é um ícone. Muito obrigado. Do jornalismo. Muito obrigado. Eu sempre digo que as pessoas se almoçam informando e se informam almoçando. Opa, é isso mesmo. Legal. Boa tarde para você que nos prestigia com a sua amável audiência na capital e também no interior. Aproveitando a deixa do pastor, siga-nos nas redes sociais, tá? @oRioBranco. E se você quiser também me seguir nas redes sociais, eu agradeço, porque eu perdi minha conta no Instagram, viu? Foi. Então, estou contando com a ajuda dos amigos para nos reencontrar, né? Censura está aí, né? Você pode me seguir, então, nas redes sociais. @Muniz11, ok? Muito bem. Pastor, nós podemos dizer que a partir de agora já em contagem regressiva, né? Verdade. Dia 17 está chegando, né? É verdade, com muita expectativa, depois de 2 anos de paralisação por conta da pandemia, o povo agora tem a oportunidade de outra vez estar se confraternizando, estar adorando a Deus nesses eventos que são tão marcantes na nossa cidade, também para a igreja, com a participação de toda a família, que é a Marcha para Jesus, né? Pode até ser uma leve impressão, mas eu vejo o pessoal muito mais energizado, muito mais motivado em relação a essa edição da Marcha para Jesus 2022. É isso? Com certeza. Sabe que o momento ele é de grande expectativa para o cristão, de modo geral, né? Eu digo cristão porque a pauta é Cristo. Sim. E a família tem essa oportunidade de estar num momento muito agradável e impetrando bênçãos para a nossa cidade. Sim. Nós vivemos um período de muitos conflitos, né? Muita violência, e cremos que somente a intervenção divina seja possível para devolver a paz para as nossas famílias. Vamos ilustrar então a nossa entrevista. Pode colocar aí desde o início aí o meu amigo Wendel. Tem áudio também, tá? Capricha então aí. Se a gente volta. Realização AMEACRE e igrejas. Apoio Governo do Estado. Dia 17 de junho em Rio Branco. Marcha para Jesus 2022. O maior evento evangélico do Acre. Concentração às 15 horas em frente ao terminal urbano. Com a participação do pastor André Valadão e banda. Dia 17 de junho em Rio Branco. Marcha para Jesus 2022. Realização AMEACRE e igrejas. Apoio Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco, Rede Boas Novas. André Valadão é pastor, cantor, compositor, animador, palestrante e outras coisitas mais, né? E está vindo dos Estados Unidos especialmente para isso, né? Agora nós podemos dizer uma atração internacional. Sim. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Além do pastor André Valadão, há outras atrações de fora? Temos sim. Nós temos uma grande expectativa com a participação do presidente Bolsonaro. Nós estivemos em Brasília no último dia 2 de maio, em que lideranças evangélicas de todo o país, uma representando cada estado brasileiro,
estivemos ali no Palácio da Alvorada em tratativas dessa agenda, de ele se fazer presente nas marchas para Jesus das capitais. Né? Então, montou-se um calendário e aqui para nós, na região norte, nós temos o dia 17 como reserva para Rio Branco, dia 16 Porto Velho, dia 18 Cuiabá. Né? E assim a agenda se estende. Ele esteve em Curitiba, Goiânia, Manaus, agora a último final de semana deu mais de 800 mil pessoas em Manaus, foi algo extraordinário. E vem marcando uma presença muito importante por conta da pauta conservadora cristã, que é a luta da igreja, né? Nós temos defendido a nossa cultura judaico-cristã, que estava de alguma forma sendo agredida violentamente, porém com a participação do missionário Bolsonaro. Eu o chamei de pastor na última vez que ele esteve aqui, quando eu tive a oportunidade de entregar a ele uma placa comemorativa, homenageando a defesa que ele tem feito em favor da família, Sim. da vida. Dos valores éticos, dos valores éticos e morais. E aí eu chamei de pastor, assim como Deus chamou o rei Ciro da Pérsia de meu pastor, pelo papel representativo que ele tinha no cuidado do povo de Deus. E eu usei essa expressão, ele até achou muito interessante, porque o presidente da nação é o pastor daquela nação. E um homem que defende o evangelho, que fala em nome de Deus, que fala em nome de Jesus, que pregou o evangelho lá na ONU, e que abriu as portas do palácio para o culto cristão, que entregou o palácio para Cristo e todo o seu ministério se rendeu ali numa homenagem muito emocionante a Cristo, isso nunca aconteceu. Então, ele passa a ser, evidentemente, um líder canônico, Sim. podemos dizer assim, um líder espiritual Claro. da comunidade cristã. Eu não lembro do ponto de vista geral, mas acho que da América do Sul, da América Latina, jamais um líder de Estado, um chefe de Estado fez o que ele fez agora, ao defender o nome de Jesus de forma pública. Na ONU. Só que ele acabou comprando algumas brigas por determinados setores da nossa imprensa, tanto aqui do Brasil quanto a imprensa internacional. Como é que o senhor analisa isso, pastor? Bom, a minha análise é na ótica bíblica. Né? A política e a fé, elas estão entronizadas. Você não tem como desassociar uma coisa da outra. Mas eles condenam essa mistura, eles acham que é uma mistura heterogênica. Mas não tem como separar isso. Como é que você vai separar a fé da política? A política é a arte do relacionamento e da administração do bem público. Se nós temos o Código Mosaico, que é base fundamental das constituições de todos os países democráticos do mundo, então nós vamos ver que o conceito de direito está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Essa é a noção que nós temos de direito social. Partindo dessa premissa, nós vamos ver que não tem como você desassociar a instrução divina do relacionamento público. Então, por isso que nosso relacionamento é de influenciar positivamente. A defesa dos direitos, a defesa dos deveres, né, a defesa da preservação ética e moral da nossa sociedade, da família, da vida como um todo. Esse é ponto fundamental para nós, cristãos, né, porque estamos ali como código de ética, a própria Bíblia. Sim. Eu acho até que o senhor tem razão nessa linha de raciocínio. Ocorre que eles se valem de um outro instituto, que eles acham não menos importante, que é a questão, que está lá na Constituição Federal, que o Estado brasileiro tem que ser laico, e nesse caso, segundo ele, não seria. E aí como é que fica? É uma hermenêutica equivocada, porque a laicidade do Estado e o Estado laico são duas coisas diferentes, porque a laicidade do Estado significa dizer que o Estado não tem ingerência nas questões de religião, de fé. Né? E o Estado laico é a própria definição da liberdade religiosa. Ou seja, respeitar não significa apoiar. Claro que não. O respeitar significa dizer que você tem liberdade de crer. Né? Nossos governantes creem. Uns creem
no catolicismo, outros creem no protestantismo, outros creem no espiritismo, outros creem no budismo, enfim, a liberdade democrática de direito nos permite a fé. Não significa dizer que o Estado vai se tornar um Estado teocrático, a exemplo de alguns estados que chegam à beira do radicalismo por conta dessa definição teocrática do Estado. O nosso Estado democrático, ele permite o convívio em harmonia do pensamento religioso em geral. Por quê? Porque o ser humano, ele é religioso nato. Ele nasce assim, ele tem a religião intrínseca na sua própria natureza. Né? Então, o Estado não pode impedir, pelo contrário, ele tem que estimular que esse movimento religioso envolva a sociedade como um todo, porque ele estabelece alguns marcos limitatórios que vai impedir que a anarquia prevaleça. Você removendo o Deus da equação de uma sociedade, aí você não tem mais regra. Claro. Só mais um pontinho para a gente fechar essa parte aí e voltarmos ao nosso assunto principal, mas eu acho importante. É porque se a gente começa em outras oportunidades, já tentamos, não conseguimos nunca finalizar. Mas é normal isso, é normal. E é muito gostoso. Sim, vamos lá então. Vamos lá. Eu sinto que a cada ano eu vejo diminuir a diferença ou as diferenças entre os evangélicos, os católicos, o pessoal dos centros espíritas, os umbandistas, enfim, através do que vocês chamam de centro ecumênico. Qual a importância de tudo isso, do fortalecimento desse centro, pastor? Bom, é outro equívoco, né? Tão perigoso quanto a interpretação da laicidade. O ecumenismo, contrário do que se propõe por alguns segmentos, o ecumenismo não visa colocar todos dentro de um mesmo balaio. Nós temos que respeitar as nossas diferenças. Isso é um ponto. O católico dificilmente ele vai comungar com o protestante, porque o cisma aconteceu lá em 1517. Certo. Eu assumo um equívoco. Não é questão de diminuir as diferenças, é questão de aumentar o respeito a essas diferenças. É isso? Porque a sociedade exige isso. Se você tem um convívio em harmonia, você tem que respeitar o outro. Aí o que vai prevalecer depois? O poder de convencimento, de persuasão, né, de hermenêutica, para que você possa se convencer daquilo que lhe é apropriado ou não. Né? O meu convencimento cristão me permite admitir que o único Deus, só há um Deus, e que Jesus Cristo é o seu Filho, que veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, é assunto aos céus, vai voltar e tem uma proposta de salvação para a humanidade. Então, baseado nessa fé, é que eu anuncio a minha relação interpessoal. Outras religiões, outros pensamentos têm segmentos diferenciados. Nós nos respeitamos, né? A nossa comunhão é social, não é religiosa. Então, o ecumenismo propõe comunhão religiosa. Isso não é verdade, isso não acontece, não vai acontecer nunca. Legal. E essa aproximação se dá em função de pautas fundamentais para a nossa sociedade, que é coibir, ou tentar coibir, né, conter essa onda do feminicídio, do crescimento, do fortalecimento das facções criminosas, e de outras mazelas sociais. É isso? Exato. A nossa pauta da marcha desse ano é em favor da vida, da família e da liberdade. Primamos pelo direito da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, da liberdade de fé e culto. Né? As liberdades de um modo geral. De um modo geral. Então, a vida, porque entendemos que a vida tem o seu início na concepção. Né? Ao contrário do que algumas teorias aí, ela começa no momento da fecundação. E a família, porque é a célula máter de uma sociedade. Se você não tem uma família harmônica, você não tem uma sociedade sadia. E se você não tem uma sociedade sadia, nós estaremos longe da prosperidade. Por exemplo, falando em liberdade, aqui está com a gente o Valderli ou Vanderli? Vanderli. Vanderli Amorim, que é líder do grupo B38, que ao contrário do que muita gente imagina, é um grupo que luta pela paz, não é pela... Conservador nos ideais do cristianismo. É pela paz, pela liberdade. Pela liberdade, pela conservação ética, moral.
não é? Que é a linha bolsonarista. Sim. Eles estão juntos também com vocês, né? Estamos juntos, nós estamos mais ligados do que arroz de terceira, nego. Legal. Bom, o senhor falou em 800 mil pessoas lá em Manaus. Você viu? Qual é a expectativa de vocês aqui em relação a público? Muniz, se o povo realmente for às ruas como a expectativa que temos se confirme, eu creio que nós superaremos a casa dos 150 mil. Então, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, exceto os 2 que não tivemos, mas até 2019, por exemplo, foi assim, uma crescente, né? Foi. Constante. Cada ano subindo. Cada uma dentro do seu aspecto, sim. né? Da sua característica específica. 2018 foi em favor da vida e da família. Nós tivemos um público de 60 mil pessoas na marcha. Foi o maior público até então. Vocês querem superar tudo isso? 2019, nós fizemos a consagração do Palácio. Fizemos aquela consagração do Palácio. Sim. Quando o governador reassumiu o Palácio. Ele só reassumiu depois que nós fôssemos lá orar, segundo a fé que ele professa também. Aliás, é verdade que tinha forças estranhas por lá, assim... Bom, se você acredita em Deus, você também não pode deixar de crer que exista o inferno. E as forças infernais estão atuando aí. Nós estamos vendo as bocas de fumo, os antros de prostituição, a criminalidade crescente, tudo influência direta do inferno. E segundo alguns testemunhos, eu não vi, eu não ouvi, mas ouvi os relatos de que alguma coisa estranha acontecia ali. Acontecia, porque depois que nós estivemos lá e oramos, e o governador assumiu o palácio, não se vê mais relato de nenhuma anormalidade extraordinária, sobrenatural, coisa parecida. Então, teve sentido. Foi o sentido da marcha de 2019. Depois veio a pandemia, parou tudo. Agora nós queremos voltar. Você, com a sua família, não pode ficar de fora. Esse é o momento de abençoarmos as nossas famílias, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Porque o Brasil inteiro, Muniz, está marchando. O Brasil inteiro, em todas as cidades, em datas diferentes, está acontecendo a Marcha para Jesus, que só tem um propósito, de abençoar a nossa nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Isso é uma máxima. Para encerrar, 2 pontos importantes aí. A questão da programação e quem está com vocês nessa. Muito bem. Aliás, com os senhores, né? Conosco estão todas as igrejas de Rio Branco e algumas do interior que estão vindo em caravanas. Sim. Nossa concentração será ali no Parque da Maternidade, junto ao terminal urbano, onde que nós vamos congregar o povo ali para a saída da marcha, às 15 horas, com a saída prevista para 16 horas. Os motoclubes também estarão ali fazendo presença. São mais de 50 motoclubes que nós temos na cidade, e eles vão congregando, saindo na frente até o Arena da Floresta. A Avenida da Ceará, vamos abrir alas. A Avenida da Ceará, Quarta Ponte, Amadeu Barbosa até o Arena da Floresta. Lá vai ser a grande Lá nós teremos a celebração com o André Valadão e banda, né? Onde estaremos ali com a presença do presidente Bolsonaro e a sua equipe, e estaremos ali também com as nossas autoridades, prestigiando, orando naquele por todos. Espaço maior ali do estacionamento. Naquele espaço, o palco já está sendo preparado para isso. Legal. Vai ser algo extraordinário. E a cobertura também da TV Cultura ali, né? Sim, com certeza. Indispensável. Com certeza. Conversei aqui com o pastor Paulo Machado, líder secretário executivo, né? Da AMEACO, e um dos coordenadores da Marcha para Jesus 2022. Foi um prazer, pastor. Prazer foi todo meu. Você é nosso convidado. Não falte. Depois do intervalo, então, depois de falarmos em religião, vamos voltar só um pouquinho, pastor. A gente volta em 2 minutos para falar sobre política. Eu vou conversar com Normando Salles, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Até já.